E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Antes de fazer a exposição do texto e suas implicações para 2023, permita-me primeiro te introduzir no cenário mundial. Quando o mundo despertou em 2020, parecia que o fim das eras do sonho acabava e o início do pesadelo tomava conta do nosso mundo. Máscaras, álcool em gel, restrições e tudo fechado do dia para a noite. Tudo o que acreditávamos veio abaixo. Ao pensarmos que teríamos uma trégua, a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, gerando uma crise sem precedentes de refugiados. Medo que a Europa como um todo fosse arrastado para uma guerra e até que o mundo rachasse e um conflito maior acontecesse. Esses últimos anos, de fato, têm sido montanhas russas emocionais na humanidade, com eventos marcantes e acentuadas disputas por poder cada vez mais radicalizadas. A nuvem negra que nos rodeia insiste em ficar. 1/3 do planeta está caminhando para uma grande recessão global. E mesmo países com crescimentos positivos irão sentir o impacto, porque a inflação está corroendo a renda real. A maior administradora de ativos do mundo, conhecida como BlackRock, que cuida de nada mais, nada menos do que 10 trilhões de dólares em ativos no mundo todo, prevê quedas acentuadas nos padrões de vidas de muita gente, onde a classe média poderá se tornar uma classe inferior e o dinheiro que já é altamente concentrado ficará na mão de cada vez menos pessoas. Ou seja, os poderosos reterão a maior parte do recurso do planeta. A humanidade está caminhando para uma das maiores crises desde a década de 1970 e que vai afetar o cenário econômico brasileiro no segundo semestre deste ano de 2023. Mas o que é essa recessão global? A recessão faz parte do ciclo econômico. Primeiro existe o ciclo de expansão. Em segundo lugar vem o boom, também conhecido como pico de expansão, e em terceiro lugar, ou no terceiro nível desse ciclo, aí vem o que chamamos de recessão. E por fim, em quarto lugar, o que é o pior estágio, vem a depressão. Como é que aconteceu no ano de Shemitah em 1929 e ficou conhecida como a Grande Depressão? De forma resumida, a recessão é o oposto da prosperidade de uma nação. É quando o país para de enriquecer. Ou seja, as pessoas perdem fontes de renda, o nível de desemprego aumenta e ninguém fica imune aos seus efeitos. E como fica o Brasil diante dessa recessão? Quando há recessão mundial, investidores tendem a buscar maior segurança nas aplicações, o que implica arriscar menos e tirar dinheiro dos países como do Brasil, por exemplo. Logo, o Brasil precisa agir de forma estratégica para que os seus efeitos diante da crise não sejam tão graves. Mas alguém poderia perguntar, pastor, qual seria o melhor cenário diante disso? Seria fazer a economia girar dentro do próprio país, investindo no povo brasileiro e nas indústrias nacionais, para que assim o nosso país não precisasse depender do mercado externo. Os investidores mais otimistas esperam que o ministro da Economia haja rapidamente para estancar a sangria de indicadores que ameaçam agravar a crise. Mas será que o Brasil sabe disso? Porque o que o nosso país sabe é produzir para exportar. O problema da mentalidade do governo brasileiro é que não pensam no próprio povo, não pensam em independência. Mas o Brasil se tornou um país dependente, como por exemplo da China. Então, se a China para de comprar do Brasil, logo a crise no nosso país também começa. Obviamente, os Estados Unidos também vai sofrer com essa recessão mundial e obviamente vai influenciar no nosso país, porque o nosso dinheiro ele é movido através do dólar. Estou apenas te mostrando um retrato de como está e do que está para acontecer,
aí no mundo. Mas diante disso tudo, o que vejo é a Agenda 2030 a todo vapor. Retomando o texto de Apocalipse, capítulo de número 6, versos 5 e 6, vamos ler. Havendo aberto o sexto selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A primeira coisa que precisamos entender é que os 4 primeiros selos, eles resumem e revelam a história da humanidade, desde o dia que o Senhor Jesus ressuscitou até a sua volta em glória no final dos 7 anos de tribulação. Esses 4 primeiros selos não falam apenas de profecias, mas eles são um retrato da própria história da humanidade nesses 2000 anos. Vale observar também que esses 4 cavaleiros, eles tipificam coisas e não pessoas. E eles correm junto, eles estão correndo simultaneamente. Logo que o primeiro selo foi aberto, um dos 4 seres viventes, cuja voz era semelhante de trovão, disse: vem! E imediatamente surgiu um cavalo branco com um cavaleiro armado de um arco, ao qual foi lhe dado uma coroa. Esse cavaleiro, montado em um cavalo branco, é Cristo, não como pessoa, mas como evangelho, porque os 4 cavaleiros aqui tipificam coisas e não pessoas. O cavalo branco fala de pureza, de justiça, de justo, de algo puro. Observa que o arco está sem flecha. Isso fala que o evangelho já foi lançado, e o evangelho sendo proclamado significa que o Senhor Jesus de fato venceu na cruz do Calvário. Até a volta do Senhor, o evangelho prevalecerá. Por mais que haja perseguição, por mais que haja resistência da parte do maligno, da parte do inimigo, a igreja sempre estará aqui. É inevitável. E a mensagem do evangelho sempre estará sendo pregada. Abre parênteses aqui para uma observação. Quem não tem o espírito de revelação vai dizer que esse cavalo branco é o anticristo. Mas todas as interpretações de que esse cavalo branco é o anticristo é por dedução e não por textos bíblicos. Dizer que esse cavalo branco com seu cavaleiro aponta para o anticristo foge totalmente da interpretação bíblica. Vou te dar 3 motivos. Existem muitos, mas vou te dar 3 motivos apenas, porque o foco aqui é falar do cavalo preto, do que está acontecendo e do que está para acontecer no mundo. Mas eu preciso fazer essa observação com você. Esse cavalo branco com seu cavaleiro não pode ser um anticristo. Primeiro, que na Bíblia inteira você não vai encontrar nenhum texto que faça referência ao anticristo montado em um cavalo branco e nem montado em cavalo de cor nenhuma. Segundo, não tem nenhum texto bíblico que faça referência do anticristo com um arco na mão ou lançando flechas. E terceiro, não tem nenhum texto bíblico que diz que o anticristo será vencedor, como diz o texto que ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, ele vai vencendo e vai vencer. Cristo venceu, o evangelho está vencendo e Cristo com o evangelho junto com a igreja vai continuar vencendo. Agora observa que logo após o cavalo branco vem o cavalo vermelho, porque uma coisa está linkada à outra. Observa o verso de número 3. Quando o segundo selo foi aberto, saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavalheiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Observa que o segundo cavaleiro é específico, fala da guerra. A cor vermelha simboliza tanto o sangue, tanto a terra. Tirar a paz da terra e matar uns aos outros com a espada fala claramente de guerra. E a guerra tira a paz. Ninguém fica em paz em meio a uma guerra. É impossível. E o que é que a guerra gera? A guerra gera fome. Onde tem guerra, tem fome. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, João viu um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ele tem uma balança na mão, simbolizando carestia, inflação e escassez de alimento. A balança é um instrumento característico de atividade comercial, particularmente da venda de cereais. A balança aqui é o símbolo da escassez. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Essas medidas aqui está falando da inflação. É a ilustração da lei mais conhecida do capitalismo, a lei da oferta e da procura. Quando a oferta de produtos no mercado é maior do que a procura, a tendência dos preços é baixar. Por outro lado, quando a procura é maior do que a oferta,
os preços sobem. O texto ainda prossegue: e não danifiques o azeite e o vinho. Eles são mencionados aqui no texto para mostrar que são produtos nobres, consumidos apenas pelos ricos. O que eu acabei de falar para você agorinha, a respeito dos poderosos reterem a maior parte da riqueza do planeta. Sim, eu vou postar um vídeo aqui falando sobre a Agenda 2030, onde eu revelo o que está acontecendo e toda a movimentação. Aguardem, o vídeo já está gravado, só vou postar. Então o que o texto está mostrando é que em tempo de escassez, só essas pessoas podem continuar consumindo o azeite e o vinho. Ou seja, a desigualdade social continuará existindo. Pastor, até quando? Até que venha o reino de Cristo. A BlackRock diz: a guerra da Rússia com a Ucrânia, somada à questão da impressão de dinheiro durante a pandemia da Covid-19, forçam cada vez mais que as taxas de juros subam para manter sob controle o preço de produtos básicos como pão, ovos e manteiga. Isto, é claro, se você puder pagar. O aumento das taxas de juros tornará a vida difícil para empresas e famílias. Nosso mundo acostumado com conforto pode estar com os dias contados. Para a administradora, a única forma da inflação cair será se os bancos centrais esmagarem, entre aspas, as economias em uma recessão severa. Ou seja, temos uma contaminação sistêmica, onde estamos presos ao que os bancos centrais vão fazer. Ou vamos afundar de vez, ou a comida na nossa mesa se torne um item cada vez mais raro. Sem dúvidas, não é um cenário muito otimista, não é mesmo? A paz e a igualdade serão trazidas somente por Cristo no seu reino milenar. Então está claro, o terceiro cavaleiro aqui com o cavalo preto representa a fome. E ele é um cavalo preto porque a cor dos famintos é escura. O livro de Lamentações diz que a fome produz uma aparência escura nas pessoas. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto, mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham atingidas mortalmente por falta do produto dos campos. As crises econômicas e a fome estão presentes na história nesses 2000 anos. Ainda hoje, segundo a própria ONU, bilhões de pessoas vão dormir todos os dias com fome. A história da humanidade é a história do evangelho, das guerras e da fome que sempre segue a guerra. Assim, o cavalo preto acompanha o cavalo vermelho. Preste atenção. A forma como hoje se comercializa os alimentos será mudado. Ou seja, vai ficar tão escasso, mas tão escasso, que o dinheiro não vai valer de nada. O quarto cavalo tem a cor amarelo esverdeado de um cadáver. Qual é o tipo de morte provocada pelo quarto cavaleiro? De acordo com o versículo 8, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra, incluindo as pandemias e também as epidemias, as quais sempre existirão. Na Idade Média, houve a peste negra que dizimou a população da Europa. Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, houve uma praga mundial, conhecida como a gripe espanhola, que, em poucos meses, provocou a morte de milhões de pessoas. No final de 2019 para 2020, se intensificou a pandemia da Covid-19, que estima ter dizimado quase 20 milhões de pessoas. Esses cavaleiros estão numa corrida e os três últimos fazem com que o primeiro vença. Aleluia! Quando a crise pressiona, as tradições caem por terra. Sem um corpo saudável, sem dinheiro no bolso e sem comida no prato, não há tradição que se mantenha. O evangelho não pode impedir que os outros cavaleiros cavalguem, mas pelo poder do evangelho, a morte, a fome e a guerra podem ser anuladas pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Se eu posso te dar um conselho, comece a se preparar psicologicamente, financeiramente, se puder, emocionalmente e principalmente espiritualmente, para lidar com tudo que virá pela frente. Os dias são maus, os tempos são difíceis. O que tiver que acontecer, vai acontecer, é inevitável, está escrito, está na profecia. Eu estou aqui apenas para poder trazer alertas, para poder despertar você para uma busca mais intensa da presença do Senhor. Oremos pelo Brasil, oremos pelo mundo.
A Bíblia diz que a terra, que a criação, o planeta está gemendo, esperando a nossa redenção. Então, que possamos orar pela humanidade. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, a sua opinião diante de tudo que está acontecendo e eu te espero no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.